Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, podem se assentar. Eu peço a você que abra sua Bíblia no Evangelho segundo foi escrito por Lucas, capítulo de número 6. Obrigado pela água. Capítulo de número 6, versos 27 a seguir. Evangelho de Lucas, capítulo de número 26. Capítulo 6, verso 27 a seguir. Lucas, capítulo 6, verso 27 a seguir. Diz assim a palavra de Deus: digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhes bate numa face, ofereça também a outra, e ao que lhe tira a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir alguma coisa, e se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que o amam. Se fizeram o bem aos que lhe fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem aos seus inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Amém? A palavra do Senhor vem aos nossos corações para poder nos trazer paz, para nos trazer esperança, para nos trazer direção e também para nos trazer correção, muitas vezes. E a missão de todo pastor, além de todo o cuidado que ele tem que ter, o zelo com a igreja e assim por diante, o pastor ele tem a incumbência de sempre ser observador. O pastor tem que ter a incumbência de saber analisar a igreja em quem ele pastoreia. O pastor precisa estar junto das ovelhas, andar com as ovelhas, ter cheiro de ovelhas. O pastor precisa ouvir o que as ovelhas estão dizendo. O pastor precisa participar das rodas onde as ovelhas estão conversando. O pastor precisa olhar as necessidades da igreja e buscar em Deus uma resposta para cada situação que essas ovelhas que foram confiadas por Deus a Ele estão precisando. O pastor precisa ter coragem de tanto o ponto de trazer o carinho a elas, trazer uma palavra de esperança, como também muitas vezes exortar e corrigir quando sabe que essas ovelhas não estão caminhando no caminho que é correto. E nós, como pastores, nós somos apenas instrumentos na mão de Deus. Nós somos apenas a voz de Deus para essas ovelhas. Somos apenas servos dele. E isso nos mostra que a voz que ecoa em meio à igreja não deve ser simplesmente a minha voz, mas deve ser a voz de Deus. E aquele que se entende em si que é ovelha do Senhor, ele tem que ter a incumbência de saber ouvir e identificar a voz de Deus e assim vir para junto de Deus, observando aquilo que o Senhor, que é o seu Senhor, que é o seu verdadeiro pastor, o sumo pastor, está trazendo a ele, para que ele possa
de fato andar nos caminhos e seguir nos caminhos que Jesus tem direcionado ele todos os dias. Não é isso que Jesus fez por nós? Jesus havia visto, já sabia na verdade, o caminho que a humanidade iria passar ou estava passando. Então Jesus se faz homem para que ele viesse a trazer uma resposta àquilo que é a palavra, a sua própria palavra. Aquilo que já havia sido dito no Antigo Testamento também passa a ser dito novamente por Jesus, mas com outras palavras, porém com mais sentido e muito mais profundidade. O Evangelho de Lucas nos mostra isso. Lucas faz parte de uma série de evangelhos, dos 3 evangelhos chamados evangelhos sinóticos, ou evangelhos similares. Diferente de Mateus, Lucas era médico, financiado por Teófilo, e ali ele tem a incumbência de coletar os dados que haviam tido sobre a vida, obra, morte e ressurreição de Jesus. Então Lucas, a partir desse momento, começa a mostrar ao coração das pessoas aquilo que, e principalmente a Teófilo, aquilo que Deus havia o conduzido, aquilo que Deus havia o levado até cada pessoa que havia andado com Jesus, que havia visto Jesus, e tinha tido a incumbência de olhar e anotar todas essas coisas e escrever um evangelho para que viesse a trazer vida aos nossos corações. Esse evangelho vem tirar de dentro dos nossos corações um senso de justiça. Ele vem tirar de nós algo que nós entendemos que é uma justiça para as nossas vidas, sendo que na verdade, quando é executada por nossas mãos, não passa de uma mera e barata vingança. Todas as vezes que nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, nós não estamos sendo justos, mas nós estamos sendo vingativos diante daquilo que nós sofremos. Sendo assim, Jesus, já descrito por Lucas, começa a demonstrar que Jesus sabia o que a humanidade precisava, sabia para que rumo a humanidade caminhava, sabia que a humanidade não compreendia e não compreende a Deus. Ele sabia que a humanidade não compreendia e não compreende a sua palavra, que a humanidade precisava e precisa de instrução acerca da palavra de Deus. Ele sabia que a humanidade precisava e precisa de cura, tanto do seu corpo físico, como também principalmente de sua alma. Ele sabia que essa mesma humanidade precisava e precisa de transformação de vida, de caráter todos os dias. Ele sabia que essa humanidade precisava e precisa também do seu Salvador. Essa humanidade precisa estar intimamente ligada ao seu Salvador todos os dias, porque as coisas só irão melhorar quando vier uma mudança não simplesmente de pessoa, mas uma mudança de dentro para fora, algo que vem mexer com o nosso interior e assim irá externar no nosso exterior, quando se rendem ao nosso Salvador. Essa mudança só acontece quando nós nos rendemos a esse Salvador. Quando esse evangelho que antes passava a ser uma ofensa, agora passa a ser o poder de Deus transformador para as nossas vidas. Este Jesus, que é o Salvador, que cura, transforma, liberta, ensina, nos mostra que o verdadeiro cristão deve possuir atitudes superiores, como as de seu Pai e seu Senhor. Nós, como cristãos, não podemos andar diferente disso que a palavra de Deus nos mostra. As nossas atitudes não podem ser diferentes disso que a palavra de Deus nos mostra. As nossas atitudes, como cristãos verdadeiros, nascidos de novo, precisam ser melhores, maiores, superiores que as atitudes dos outros. Elas precisam ser todos os dias e cada dia mais parecida com a atitude de nosso Senhor.
E como nós podemos, e como nós iremos crer nisso? Em primeiro lugar, quando nós deixamos de nos vingar, quando nós deixamos de lado a vingança. É isso que o Evangelho vem trazer em primeiro lugar para nós. Quando nós passamos a compreender que Deus é quem peleja por nós, que tudo aquilo que nós fazemos, o Senhor sabe de todas as coisas. Por isso ele começa nos dizendo: vocês que me ouvem. O verso 27 e 28 diz assim: digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês, abençoe aqueles que os amaldiçoam, orem pelos aqueles que maltratam cada um de vocês. Ou seja, Jesus está nos dizendo de uma forma muito clara: amem os seus inimigos, amem aqueles que você olha para ele e você entende que ele tem se levantado todos os dias contra você. Faça o bem àqueles que te odeiam. Numa escala entre os inimigos e aqueles que te odeiam, eles estão intimamente ligados, eles estão no mesmo patamar, na mesma prateleira. E Jesus está nos dizendo que nós devemos amá-los e fazer o bem a essas pessoas. Porque quando a vingança vem de nós, ou melhor, a atitude de justiça vem de nós, isso passa a não ser algo justo, não ser algo de Deus, mas passa a ser algo simplesmente da nossa natureza, algo extremamente vingativo. Jesus nos mostra no verso 28 que além de tudo isso nós devemos abençoar aqueles que nos odeiam, que nos amaldiçoam, que nos perseguem. Isso que ele vem trazer para cada um de nós. Aqueles que nos maltratam, nós precisamos orar por eles. Ele diz: abençoe aqueles que o amaldiçoam, orem por aqueles que nos maltratam. Essas palavras de Jesus é o que faz toda a diferença na vida daqueles que servem a Deus. Porque aqueles que servem a Deus, na sua caminhada, ele consegue enxergar que tudo aquilo que ele sofre, o Deus que é justo tem lutado por ele. O Deus que é justo sabe de todas as coisas, e ele se coloca a orar por aqueles que o perseguem. O verso nos diz muito claro: abençoe aqueles que nos amaldiçoam e orem por aqueles que nos maltratam. Não é uma oração vingativa, não é uma oração que vem trazer algo de mal para as pessoas, mas o próprio Jesus vem dizendo: aqueles que têm se levantado contra você, você como um cristão transformado pelo Senhor, que possui o caráter de Cristo dentro de você, precisa abençoar aqueles que te perseguem. A principal oração nossa para a vida de qualquer pessoa, seja ela uma pessoa que nós amamos, está do nosso lado, ou aquelas que se levantam contra nós, a principal oração deve ser: Senhor, transforma o coração dessa pessoa. Senhor, faça com que ela entenda o seu evangelho. Senhor, muda o caráter dela, faça com que as suas palavras façam efeito na vida dela. O que Jesus está dizendo é exatamente isso. Aqueles que se levantam contra nós, aqueles que são os nossos inimigos, aqueles que nos maltratam, aqueles que nos amaldiçoam, a nossa obrigação como cristão, em primeiro lugar, é orar pela transformação do caráter de vida dessas pessoas. Quantos de nós já escutamos em canções, quantos de nós já escutamos em palavras: Deus vai tratar, mas está nas mãos de Deus. Se o Senhor nos diz que nós devemos abençoar, como nós podemos querer o mal para aqueles que estão se levantando contra nós? Nós muitas vezes não nos lembramos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. E é isso que Jesus vem nos mostrar. Hernandes Dias Lopes vai nos dizer de uma forma muito clara que isso nada mais é do que o amor de Cristo em nossos corações. É a demonstração dessa característica, dessa qualidade de Deus em nós. Isso não é o amor eros, que é entre um homem e uma mulher. Não é o amor filos entre um amigo e outro amigo, mas é o amor ágape, o amor sacrificial. O amor que se sacrifica pelo outro,
que se sacrifica pelo próximo. E aqui vai dizer que o próximo de fato não é aquele que está do nosso lado, aquele que convive conosco, aquele que nós amamos, mas o próximo é aquele que nos persegue, é aquele que se levanta contra cada um de nós. A palavra nos mostra isso, nos direcionando de como nós devemos agir e como nós devemos andar. Por isso, Jesus começa a trazer alguns exemplos para nós. Jesus não somente fala, mas Ele traz alguns exemplos para que nós possamos entender essa mensagem que Ele está nos dizendo, para Ele nos mostrar de fato aquilo que nós estamos vivendo. Ele diz assim, o verso de número 29, ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra, e ao que lhe tira a capa, deixe que leve também a túnica. Ele traz dois exemplos que nessa época de Jesus eram exemplos muito importantes. O primeiro é sobre o tapa na face, ou tapa no rosto. Diferente que nós pensamos, o tapa naquela época, ele era dado com o lado externo da mão. Ele batia dessa forma no rosto da pessoa, e isso era considerado um grave insulto ao meio dos judeus. Por isso ele diz, ao inimigo, aquele que amaldiçoa, aquele que o maltrata, ele diz assim, ao que bate numa face, ofereça também a outra. Não é nada mais, nada menos que atitudes superiores àquelas que o ser humano tem na sua condição natural de pecador, na sua condição de não conhecer a palavra de Deus, na sua condição de não compreender aquilo que Deus está dizendo. Por isso ele diz, aquele que dá, que fere a sua face, que traz para você algo extremamente injurioso, aquele que traz para você algo que vem trazer uma humilhação a você, dê o outro lado da face. Mostre para ele que você não tem a mesma atitude que ele. Todas as vezes que nós revidamos algo que os outros fazem conosco, nós estamos perdendo o nosso direito. Nós estamos de fato olhando para dentro de nós e nos igualando a Ele, em vez de termos aquilo que é o Espírito do Senhor. O segundo exemplo que Ele nos traz é sobre as vestes e também a capa. Vou ler novamente. E ao que lhe tira a capa, deixe que leve também a túnica. Esses versos aqui citados também está descrito em Mateus capítulo de número 5, que mostra o que Jesus estava ensinando ali no Sermão do Monte. Mateus, ele inverte o contexto. Em vez de ele dizer primeiro sobre a capa, ele diz primeiro sobre a túnica, porque aquele que tinha alguma certa dívida, ele deveria empenhar primeiro a capa. Mas ele está dizendo, aquele que chega diante de você, e tira de você, até mesmo as suas roupas íntimas, aquilo que está próximo da sua pele, não dê a ele somente essas roupas, mas dê também aquilo que te cobre. Dê aquilo que te cobre. Ele nos mostra que isso é algo extremamente pessoal. E por ser algo pessoal, demonstra uma atitude maior quando nós ouvimos a palavra de Deus e colocamos ela em prática. Jesus está dizendo isso a essas pessoas com um simples sentido, mas extremamente profundo. Ele está dizendo para mim e para você que mesmo naquilo que é o mais íntimo de nossas vidas, aquilo que é o mais próximo de nós, que são as nossas roupas, se alguém vier a nos tirar, é melhor que nós entreguemos elas, do que simplesmente cometemos um ato de pecado. Jesus está nos mostrando que o cristão, ele deve lutar todos os dias, de forma profunda, contra o pecado. Ele deve mostrar atitudes superiores. Ele deve mostrar que ele tem alguém que direciona a sua vida, que tem alguém que toma as decisões por ele, que tem alguém que faz com que ele ande num caminho totalmente diferente desse que o mundo quer nos ensinar. Meus irmãos, o mundo quer que nós possamos viver da forma que eles ditam, nas regras que eles nos impõem. O mundo acha que nós devemos viver segundo aquilo que eles colocam como padrão de certo e de errado.
e a única coisa que é verdade absoluta, que é certa do início até o fim, é a palavra de Deus. Nós devemos andar segundo aquilo que a palavra de Deus, não importa o que os outros acham, não importa o que pensam ou deixam de pensar, o que importa é o que nós vivemos segundo a palavra de Deus. Essa deve ser para as nossas vidas a nossa melhor escolha. Por isso ele continua dizendo, verso 31, façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. A palavra de Deus também em Efésios, capítulo 5, do verso 22 em diante, vai contar, Paulo vai descrever nessa carta o relacionamento entre o homem e a mulher. E ali naquele momento ele vai dizer mais ou menos assim, que o homem deve querer para a mulher aquilo que ele quer para ele mesmo. Ou seja, são pontos diferentes, mas o sentido é o mesmo. Aquilo que os outros fazem contra você, não faça da mesma forma, mas faça para os outros aquilo que você desejaria que os outros fizessem para você. Se os outros estão se levantando contra a sua vida, se os outros estão fazendo algo contra você, deseje para ele aquilo que você quer para você. Você quer ser mais amado? Deseje isso para os outros. Se você quer ser mais amigo, deseje isso para os outros. Se você quer ser perdoado, deseje isso também para os outros. Viva segundo aquilo que você quer que façam para você. Pare de olhar para os outros e começar a apontar os dedos ou querer trazer para os outros aquilo que é o querer de Deus. Aquilo que somente Deus pode fazer. Porque o Senhor é justo. O Senhor é fiel e Ele não deixa nada passar. Não importa qual é a atitude dos outros, o que importa é a nossa reação diante das atitudes dos outros. O que importa, meus irmãos, é como nós encaramos a palavra de Deus. E nessa palavra nós temos atitudes diferentes dos outros. O que importa é como nós reagimos diante das circunstâncias. Ou nós nos reagimos parecidos com aquilo que Deus espera de nós, com as atitudes que Cristo teve por nós, ou então nós estamos reagindo da forma que o mundo deseja que nós reagimos. Jesus, após ter ensinado, após ter curado, beneficiado um monte de pessoas, após Jesus ter ensinado a sua palavra da forma mais profunda possível, após Jesus ter curado, libertado inúmeras pessoas, ele estava preso num madeiro, sem dever nada. Jesus estava condenado sem ter tido um crime sequer. Jesus estava ali naquela cruz, sem ter tido um pecado sequer. Mas ali estavam os meus pecados, os seus pecados, o pecado de toda uma geração que é considerada, que é chamada de geração eleita de Deus. E a única frase que Jesus diz ali naquela cruz é fazer por nós aquilo que Ele queria que tivessem feito por eles, intercedido por eles. Ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus poderia ter agido com vingança. Se ele tivesse pecado dentro de si, ele poderia ter orado, pedido a Deus para Deus mandar fogo e destruir tudo. Mas a oração de Jesus é simplesmente uma oração diferente, porque ele nos mostra que ele ama aquele que persegue ele, porque Jesus veio mostrar que ele intercede por aqueles que perseguem ele. Ele mostra o seu poder de intercessão àqueles que o amaldiçoam, porque Jesus não é só palavras, Jesus é além de palavras, Ele é atitudes. Enquanto as palavras de Jesus falavam, as suas atitudes ecoavam diante de toda Israel, mostrando que de fato Ele era o Filho de Deus. O que eu e você precisamos entender é que a salvação é individual. Se o meu próximo não quer fazer a sua parte, mas eu quero fazer a minha.
Eu preciso fazer a minha, independente do que os outros acham, independente do que os outros querem. O que importa é que o verdadeiro cristão deve possuir atitudes superiores, como as de seu Senhor. E nós cremos nisso quando nós deixamos a vingança de lado e quando nós agimos como filhos de Deus. O verso 32 ao verso 36 vai nos mostrar essa verdade. Todos exigimos os nossos direitos, porém, muitas vezes, nós esquecemos dos nossos deveres. Esse tem sido o mal dessa geração. Eles procuram e buscam seus direitos, mas eles se esquecem dos seus deveres. Eles reivindicam os seus direitos, mas esquecem de quais são os seus deveres. Isso tem sido um grande problema. E Jesus vem de fato inverter a ótica. Não há mérito em fazer aquilo que os outros fazem, aquilo que as pessoas que não conhecem a palavra de Deus fazem. Há mérito, há recompensa, há galardão quando nós fazemos aquilo que o nosso Senhor faz para cada um de nós. Por isso ele diz no verso 32 que nós devemos amar as pessoas. Olha só, se você ama aqueles que o amam, que recompensa terão nisso? Se vocês fizerem o bem aos que lhes o fazem, que recompensa terão? E se emprestarem àqueles a quem esperam receber, que recompensa terão? Ele está nos dizendo exatamente o que já estava descrito no verso de número 27. Digo, porém, a vocês que me ouvem: amem os seus inimigos e façam o bem àqueles a quem vos odeiam. Meus irmãos, o que Jesus está nos mostrando é algo muito profundo, algo que vem para poder transformar as nossas atitudes. E sabe qual que deve ser o nosso posicionamento? Olhar o que a palavra de Deus está nos dizendo e começar a ter atitudes mudadas, simplesmente pelo fato de que a nossa vontade deve ser anulada e a vontade de Deus deve permanecer em nossos corações. Ele diz: se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Ou seja, amar a Tatiana é muito fácil, amar a Maria Lívia é muito simples, mas eu quero ver amar aqueles que de fato se levantam contra mim. Fazer o bem à minha esposa, à minha filha, aos meus pais é muito fácil. O difícil é fazer o bem àqueles que se levantam contra a minha vida. E ele vai nos mostrar que quando nós tivermos atitude de filho, a recompensa será grande, pois o Deus que nós servimos é um Deus bondoso. Nós não devemos fazer esperando a recompensa, mas ela vem. Ela chega a cada um de nós. Ela chega às nossas vidas através das bênçãos do Senhor. Isso é uma promessa de Deus. Se nós obedecermos a Deus de todo o coração, as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Apenas retribua aos outros aquilo que você queria para você. Nós precisamos ter essa verdade, porque se nós de fato somos filhos de Deus, nós andamos segundo aquilo que Ele nos ensina. Nós precisamos saber aquilo que Deus tem para nós, e se nós estamos seguindo aquilo que Ele que nos fez ou não. Uma das coisas que me chamou muita atenção, e eu vejo isso como um propósito de Deus, eu peço que prestem muita atenção. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia do Senhor. E ele disse: aquele que tomar do meu corpo indignamente será réu do meu corpo e do meu sangue. Uma das coisas que eu entendo como um propósito de Deus para a igreja é de fato o que aconteceu nesses últimos 60 dias. Sabe por quê? Porque a polarização da política, ela revelou muita coisa. Ela trouxe e escancarou diante de Deus aquilo que ele já sabia. Ele trouxe às claras o sentimento e o coração de muitas pessoas. Sabe por quê? Porque o fato de cada um ter um pensamento político,
em vez de trazer a unidade, trouxe rivalidade, trouxe divisão entre os irmãos. E eu digo uma coisa para vocês: se aquilo que nos desune é maior do que aquilo que nos une, nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos nos converter de novo. Nós precisamos ter a nossa vida transformada de novo. Se eu não consigo conviver com meu irmão por causa de partido político, eu preciso descer nas águas do batismo de novo. Eu preciso me reconciliar com o Senhor Jesus. Porque partido político não é padrão de mostrar quem é ou não é. O que mostra é a palavra de Deus. Se nós estamos vivendo de uma forma onde eu não consigo conviver com meu irmão por causa disso, eu de fato estou longe dos caminhos do Senhor. Eu preciso entender que os dois lados acham que está certo, e cada um tem que saber qual é o lado certo. Mas uma coisa é certa: aquele que estiver buscando o lado errado, Deus é justo para fazer a vontade dele naquilo que se faz. Toda ação existe uma reação, todo ato tem uma consequência. Se eu não estou certo diante de Deus, automaticamente eu não estou obedecendo, as bênçãos do Senhor não estão me alcançando. Então por que eu estou buscando justiça com as minhas mãos? Por que eu não consigo ouvir a voz do meu irmão? E não acho que eu estou falando somente de um lado, eu estou falando dos dois. Hoje nós sabemos que está muito polarizado. Então, se eu não consigo conviver com ele, automaticamente eu estou fora daquilo que é o propósito de Deus. Meus irmãos, eu vi gente brigando por causa de partido político, lutando por um voto, mas não consegue fazer o mesmo por Jesus. Eu esperei acabar tudo, e vou esperar acabar, porque ainda isso continua, para mandar uma frase no grupo da igreja muito importante: que agora possamos estufar os nossos peitos e ter a motivação, muito maior motivação, melhor dizendo, de falar de Jesus do que o que nós estávamos falando de política. Porque se eu estou desesperado diante do cenário, eu só estou demonstrando que eu não confio no Senhor, que não é Deus quem traz o meu sustento, que não é Deus quem cuida de mim, que de fato eu não estou vivendo o propósito do Senhor. Porque o verdadeiro cristão olha para dentro de si, e ele sabe que é Deus quem conduz a sua vida. Ele pode estar no vale da sombra da morte, que ele não terá medo algum, porque ali o Senhor estará com ele. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Eu vim aqui, eu me posicionei, eu falei o que eu achava de certo e de errado, não tenho vergonha e não me arrependo disso, mas isso não me faz eu não respeitar o outro lado. Sabe por quê? Porque aquilo que me une com os meus irmãos é muito maior do que aquilo que me divide dele. Nós precisamos entender essa verdade. Se aquela pessoa que você acha que foi injusta com você, o que você tem feito com ele? Você tem orado por ele? Você tem abençoado a vida dele? Você tem intercedido por ele? Você tem quisto para ele aquilo que você quer para você? Ou senão, como que nós vamos participar daqui do corpo e do sangue? Porque Jesus foi bom o suficiente para morrer por nós e chamar: vinde a mim. Mas eu não posso fazer a mesma coisa com os meus irmãos? Nós precisamos olhar para dentro de nós e saber que lá no céu nós não vamos ter primo não, meus irmãos. Nós somos tudo filho do mesmo Pai. E se nós não tivermos no mesmo acordo, na mesma comunhão, no mesmo propósito, nós estaremos totalmente fora daquilo que é o projeto de Deus para as nossas vidas. Ele nos diz de uma forma muito clara: digo, porém, a vocês que me ouvem, entendem, prestem atenção no que tem acontecido, analise o seu coração diante desta dificuldade, porque o Senhor tem pressa, Ele está voltando, e se nós não estivermos preparados,
nós iremos desfalecer. Não importa o que os outros fazem. O que importa é o que nós devemos fazer. Em Mateus capítulo 5, a mesma referência desse texto, o texto vai dizer mais ou menos assim, que se o teu irmão te pede para caminhar 1 milha com você, caminhe 2 com ele. Ele está dizendo que naquela época, era comum um soldado romano pegar alguém que estava trabalhando, estava na rua, e falar assim: ó, vem aqui, me ajuda a carregar uma carga por tanta distância. E as pessoas muitas vezes elas ficavam injuriadas, porque elas eram tiradas dos seus afazeres, daquilo que estava acontecendo, para poder caminhar até esse ponto. O que Jesus está dizendo é que se aquele que oprime, aquele que persegue, aquele que se levanta contra você, aquilo que faz aquilo que você não gosta, te chama para caminhar 1 milha, caminhe 2 com ele. Porque o propósito dessa caminhada é você estar do lado dele dizendo: Jesus quer transformar a sua vida, Jesus quer mudar o seu coração, Jesus quer te ensinar o verdadeiro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Porque o propósito de todo cristão é de fato olhar para dentro de si e ser um discípulo de Jesus. É carregar as marcas de Jesus. Para o discípulo de Jesus não existe injustiça, porque a maior injustiça foi feita com o seu Senhor, e por causa de nós. Então, que nós possamos analisar os nossos corações e começarmos a perceber qual tem sido as nossas atitudes, principalmente nesses últimos 60 dias, dos dois lados. Qual tem sido o nosso propósito diante disso? Como que eu tenho encarado a vida e o meu irmão? Porque se eu não consigo conviver com ele, se eu não consigo estar com ele, eu preciso nascer de novo. Se coloque de pé em nome de Jesus.